Cedo não, você chegou no horário. Tá no horário certinho, 9 horas em ponto. Parabéns pela pontualidade. Vamos aguardar os seus colegas entrarem aí. Conseguiu fazer o exercício? Ou os exercícios, né? Eram dois. Um de cálculo e um teórico, né? Ótimo, era isso que eu queria que vocês fizessem. Começassem, tentassem fazer. Independente do desempenho de cada um, se eu conseguir, se eu fiz certo, se eu fiz errado. Eu queria que vocês tentassem fazer. Hoje a gente vai, eu vou mostrar passo a passo, detalhadamente, cada etapa da planilha, da tabela. Tá ok? Na verdade, não é que é confuso, é que toda vez que a gente vê pela primeira vez isso, isso quebra um pouco a cabeça, né? Mas é relativamente simples, tá? Hoje, a minha ideia é que vocês entendam bem melhor essa planilha de dimensionamento, tá bom? Eu concordo com você, algumas partes são bem chatas, né? Aquela questão de determinar a perda de carga em registros, principalmente essa parte é chata. Norma é muito difícil sempre por conta disso, Michele. A norma, ela é relativamente sucinta, né? Ela nos dá parâmetros, né? Ela exige que a gente adote alguns parâmetros, mas ela nunca explica de onde eles surgem, né? Só enquanto o pessoal entra, eu vou comentar para você em primeira mão, né? O pessoal que elabora essas normas, né? Claro que são técnicos da área, né? Eles baseiam os critérios normativos em estudos científicos, né, que são produzidos lá pelas dissertações de mestrado, mas mais precisamente pelas teses de doutorado, né? Então, para a gente entender aquilo que está intrínseco em cada detalhe da norma, é só buscando a origem de cada estudo. Por isso que às vezes é difícil aceitar, acreditar e entender os parâmetros que estão nas normas, né? Esse é um problema de toda a nossa normatização, tá? Mas o que a norma deveria ter muito mais é clareza na hora de colocar esses parâmetros, né? Apesar de que ela tem glossário, né? Ela tem sempre a explicação de cada termo que ela usa, né? A própria norma, ela dá aqueles passos de dimensionamento. Eu concordo com você que às vezes isso fica meio complexo, mas com a prática todo mundo consegue tirar de letra esse dimensionamento de água fria, beleza? Então não se preocupe, a gente vai detalhar. A gente tem bastante tempo aí para ver exatamente, ver bem detalhadamente essa questão do dimensionamento de água fria, tá bom? E hoje, na aula, a gente vai ver um pouquinho mais pausadamente. Na aula passada, eu passei mais rápido mesmo, para vocês entenderem todo o processo do dimensionamento, tá certo? Agora, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje é mais pausadamente, né, falar sobre todas aquelas etapas. Será que o pessoal está confundindo a aula de hoje ou vão deixar tudo para assistir amanhã durante o dia? Já era para o pessoal estar online, né?
E o que o pessoal falou? Eu mandei já o link da nossa reunião no e-mail na semana passada, né? Bom, mas deve ter o e-mail, né? Que eu enviei. Ah, eu vou pôr então no fórum do estúdio. Boa noite, Fábio. Boa noite, Paulo. Boa noite, David. Boa noite, Brian. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, pessoal. O Newton eu vou, né, deixar mudo. Oi, Marcial. Pessoal, a nossa sala ela tem em torno de 65 alunos, tá? Eu vou esperar pelo menos uma parte maior entrar aí, tá certo? Quando chegar, se o pessoal não entrar até 21h15, a gente começa sem atrasar muito, beleza?
Eu acho importante esperar para que o pessoal acesse para poder fazer os questionamentos de quem tem dúvida, tá? A aula vai ficar gravada, né? Ela já está sendo gravada, mas é interessante que, né, fique fácil para todo mundo tirar as dúvidas. Boa noite, pessoal. Pessoal que está entrando aí, bem-vindos a mais uma aula de instalações hidráulicas prediais. Pessoal, uma coisa está em discussão ainda. Eu confesso que eu nem sei exatamente o que é a AEP. Pelo que eu entendi a princípio, é um estudo dirigido, né? Vocês aplicam o conceito da disciplina em um projeto real, certo? A princípio, a gente precisa ver a primeira parte de dimensionamento de instalações hidráulicas, né, de água fria, para a gente poder começar esse estudo dirigido. Você já tem começado esse conteúdo da AEP em outras disciplinas? Entendi. É que, assim, a princípio, o pessoal discutiu sobre a obra, né, em questão. Vocês não sabem como vai funcionar. Vai existir uma obra. Pois é. Pelo que eu entendi, assim, das informações que eu tenho, vocês vão desenvolver na prática o que as disciplinas tratam, né? Então, vocês vão... a gente está estudando um projeto base para todas as disciplinas, e em cada uma dessas disciplinas vocês vão desenvolver os projetos específicos. Por exemplo, né, a princípio, eu não tenho certeza, vocês vão fazer o projeto do novo bloco da Unicesumar aí no campus Ponta Grossa. Então, o que vocês vão fazer dentro da disciplina de fundações, dentro da disciplina de estruturas, vocês vão desenvolver atividades a princípio, projeto, né? Dentro da nossa disciplina instalações hidráulicas prediais, nós vamos desenvolver o projeto hidráulico desse novo edifício, tá certo? Essa é a AEP, beleza? Bom, eu também escutei esse projeto desse restaurante. É que isso aí foi solicitado por eu acho que pela sede lá em Maringá. Agora, a princípio, por enquanto, vai ser tudo via online, pessoal. Respondida a tua pergunta, Paulo?
Eu não sei como eles exigem essa dedicação dos alunos para fazer essas atividades. Eu não sei se elas acontecem em paralelo com a aula, mas creio que sim, porque não tem como a gente tirar o foco da nossa disciplina, da nossa parte teórica, conceitual, para aplicar isso em um projeto tão grande, né? Porque isso toma bastante tempo, tá certo? Mas sim, eu vou ajudar, né? Eu só preciso conversar realmente com o pessoal, com o coordenador, né? Como que vão acontecer essas aulas em si. Sim, a sondagem do novo bloco vocês vão utilizar para fazer o projeto de fundações com o professor Darcy, né? Imagino que seja ele que dê aula de fundações para vocês. É um projeto relativamente grande. Eu ainda não abri o fórum. No final da aula eu abro o fórum para vocês postarem a atividade até amanhã. Tá bom? Claro, claro que sim, Ana. Eu tenho acompanhado nos grupos, até vou retomar esse assunto aí para ver se eles definiram. Eles tinham deixado isso daí percorrendo, né, esse assunto em andamento, porque eles estavam tratando com o pessoal da obra nova que tipo de informações eles iam conseguir para embasar os nossos projetos, tá? Mas eu com certeza vou repassar alguma informação nova para vocês. Beleza? Então tá bom, pessoal. Discussões à parte agora, eu quero retomar com vocês o assunto da aula passada. Tá? Eu recebi um e-mail, né, de alguns alunos que estavam comentando que acharam a aula da semana passada bastante confusa, né? E a carga de trabalho estava sendo muito alta. Primeiro, pessoal, a minha ideia para cobrar a presença é fazer exercícios teóricos e rápidos, tá bom? Então, pensem assim, que todo exercício para contar a presença, para valer a chamada de vocês, vai ser um exercício teórico simples, tá? Para dar tempo de vocês fazerem em uma semana. A parte prática da nossa disciplina, né, que envolve dimensionamentos, ele é uma carga mais pesada, tá certo? Então, o que é uma semana, João? Não, uma semana é o dimensionamento da instalação de água fria, tá? Daquele trecho que eu comentei na semana passada. O exercício teórico, que é o que vale a chamada, né, que está com o título Aula do dia, deixa eu ver aqui, aula do dia 25, tá? Esse sim é para contar a chamada, tá certo? Esse é um dia que ele fica disponível para a gente fazer essa, né, para vocês fazerem essa postagem, tá certo? Por isso é que eu comentei que esse exercício é um exercício mais rápido de ser feito, né? Porque vocês têm um prazo curto, tá, para fazer ele. Por quê? Porque, teoricamente, pessoal, vocês devem estar assistindo a aula, né, para fazer, né, para contar a presença. Então, fica ainda mais um dia esse fórum aberto para vocês fazerem as postagens, que é uma margem aí, né, para dar tempo de vocês fazerem a atividade. Tá? Então, estender uma semana, né, é algo que eu imagino que não justifique, porque aí vocês perdem a aula, tá certo? Eu posso estudar esse caso, tá? Que daí eu concordo que o assunto deveria ficar fresco até a semana seguinte, né? É algo que a gente pode discutir aí, talvez eu estenda esse prazo. Mas quanto a isso, pessoal, tá? Quanto aos exercícios, vejam que vocês, eu vejo que vocês têm muito receio de fazer certo ou errado, tá? Eu não estou dizendo que vocês não tenham que fazer certo, mas se vocês fizerem errado, isso para mim é inerente do nosso aprendizado, tá certo? Em que
vocês com certeza algum ou outro erro vão cometer, até porque o processo de dimensionamento da nossa água fria, né, da nossa instalação de água fria, é relativamente complexo, é relativamente extenso, então errar é normal, tá certo? Então não se preocupem com erros e acertos. Eu peço que vocês tentem fazer. E vejam que o exercício que eu passei, eu entendo perfeitamente isso, João. Então, o que eu comento sobre, tá? Na semana passada, foi a primeira aula prática de dimensionamento que a gente teve, tá? Obviamente, não é aquela aula que vai tratar do dimensionamento. Naquela aula, eu mostrei para vocês os passos, tá? Mostrei para vocês as ferramentas e mostrei os lugares para vocês buscarem as informações do dimensionamento. Para quê? Para vocês sentirem essa insegurança e irem atrás, tá? O que eu não estou cobrando é que vocês saibam isso, mas pelo menos que vocês vão buscar. Por quê? Porque a partir da aula de hoje eu vou tratar mais detalhadamente esse dimensionamento, tá certo? Deixa só eu ler aqui. Desculpe, professor, eu não consegui fazer nem pegar direito na primeira aula do laboratório, na segunda tinha uma palestra, então não vi, daí logo veio corona, como vamos fazer daí. Pessoal, assim, uma coisa que isso é inerente do estudo de cada um, quando vocês faltam aula, vocês têm que buscar com os colegas de vocês o que é que vocês perderam, tá? Com os colegas, com o próprio professor, né? Vocês têm meu e-mail, professor, eu não pude comparecer à aula hoje, você pode me explicar rapidamente o que foi tratado, né? Isso daí eu sempre vou responder para vocês, faço algo mais sucinto e respondo, tá certo? No fórum, eu imagino que você tenha mandado em algum dos exercícios, é isso? Tá. Eu não comecei a corrigir esses exercícios ainda, tá certo? Depois que eu tratar da aula de hoje, eu vou estender o prazo dessas atividades para vocês refazerem ela, tá certo? Beleza? Não se preocupe. Tá? Então, vocês vão ter um prazo para refazer as atividades, tá certo? Isso foi relativamente proporcional, proposital, tá bom? Para vocês perceberem que não é tão fácil assim fazer o dimensionamento da água fria, mas se vocês seguirem um passo a passo, e eu quis na aula passada mostrar para vocês todos esses passos, tá? Então não se preocupem quanto a isso. Posto tudo isso, pessoal, hoje a gente vai retomar esse assunto do dimensionamento das instalações de água fria, beleza? O que eu quero resumir para vocês. Veja, um pessoal questionou quanto ao número de exercícios que estavam lá no AVA. Pessoal, os exercícios que estavam no AVA eram 4, tá certo? Só que desses 4, 2 exercícios vocês já tinham feito. Cuidado com o áudio aí, pessoal. Vocês já tinham feito 2 desses exercícios, tá? Que eu abri na semana passada. Bastava vocês pegarem os arquivos, que vocês trabalharam nas aulas anteriores e postar no AVA, tá? Aí é que entra uma questão, tá? Vocês, pessoal, têm que desenvolver aquilo que a gente passa em sala, tá certo? Se vocês deixaram acumular, é óbvio que uma hora pesa, tá certo? Mas só esclarecendo esses 4 exercícios iniciais foi porque eu abri o AVA para vocês postarem as atividades anteriores. A partir dessa semana vai ser uma atividade só teórica para contar a presença e a parte prática vocês vão continuar no exercício que eu abri na semana passada, tá bom? Então, quanto a essa quantidade de exercícios, não se preocupem. Obviamente, como a gente vai tratar de dimensionamento, eu não vou poder passar 10 exercícios para vocês. E tem outra, né? Esse exercício que eu passei para vocês na semana passada era o dimensionamento de um trechinho só, tá? Eu sei que vocês imaginam ter dificuldade nisso, mas é porque a gente não teve aula de hoje, tá? Então, esperem um pouco, tenham um pouco de paciência, que o ensino é contínuo.
tá bom? Dadas todas as explicações para vocês, espero que vocês tenham ficado cientes, tá? O que a gente vai fazer agora é pegar o arquivo do AutoCAD que eu mandei para vocês na semana passada e a gente vai voltar para o dimensionamento que eu comentei e a gente vai tratar detalhadamente cada etapa, beleza? Então eu vou agora começar a compartilhar a minha tela aqui, tá? E aí a gente vai especificamente tratar do dimensionamento de um caso prático, tá? De instalação hidráulica predial, tá joia? Da instalação de água fria. Então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês o meu. Então, pessoal, estou compartilhando aqui com vocês agora a minha tela, tá certo? Eu tenho aberto aqui 2 arquivos. O nosso projeto, né, o projeto básico, eu já passei para vocês, tá? E eu tenho aqui uma planilha de dimensionamento. Essa planilha do Excel, pessoal, é a mesma planilha que está na norma. Deixa só eu abrir essa norma aqui para nós podermos trabalhar, beleza? Vou minimizar aqui. Então, pessoal, só para resumir a aula passada a gente começou a tratar sobre os cálculos, né, de dimensionamento da instalação predial de água fria. Tá? Só para lembrar vocês, né, de maneira macro, né, uma macrovisão do projeto de instalações prediais de água fria, né, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer em qualquer projeto de instalação predial de água fria é fazer o traçado da rede, tá certo? Então, como eu comentei, a rede de água fria começa pelo hidrômetro, tá? E vai seguindo até os pontos de consumo, né? A bacia sanitária, o chuveiro, o lavatório, a pia da cozinha, o tanque, a máquina de lavar, etc. Tá bom? Então, a gente precisa primeiro fazer esse traçado da rede, tá bom? Depois que a gente tem esse traçado pronto, né, o que é que a gente faz? Aí sim a gente parte para o dimensionamento da instalação predial de água fria. Então, vejam que, se eu for, né, pensar de uma maneira macro o dimensionamento, são 2 etapas, né? O desenho da rede, o dimensionamento da rede, tá certo? Obviamente, o dimensionamento da rede ele tem várias etapas. Deixa eu só abrir aqui para ver o que vocês estão me questionando. Não estou vendo a tela do CAD. Não está vendo ainda? Não? Bom, eu compartilhei a minha tela. Tem mais alguém aí que não está vendo? Ou melhor, deixa eu perguntar. Tem alguém que esteja vendo a tela do meu computador? Bom, aí então cabe cada um verificar alguns problemas aí de rede, tá? Mas a princípio a minha tela está compartilhada com vocês, tá bom? Pessoal, então seguindo aqui a nossa aula, esse é o desenho simplificado da minha instalação predial de água fria. Eu tenho aqui a planta baixa, né, que indica a minha caixa d'água e as minhas colunas de água fria, tá certo? E aqui, esses outros 2 desenhos complementam essas minhas informações. Esses 2 desenhos mostram para mim o quê? As colunas de água fria que eu estou tratando, né? Então, nesse caso aqui, a coluna de água fria 3, né? Que é a coluna de água fria que alimenta o meu banheiro, tá certo? Lembrem sempre, esse projeto ele tem 2 banheiros, tem uma cozinha e tem uma lavanderia, tá bom? Eu só tenho um isométrico e uma vista frontal aqui, mas
para complementar esses desenhos e dizer que esse projeto está completo, eu teria que fazer o isométrico da lavanderia e da cozinha. Eu posso fazer um isométrico só para os dois, tá certo? Mais tarde, né, depois que a gente tratar sobre o dimensionamento mesmo, e eu ver que sobra um tempinho, eu né, volto passo a passo como elaborar esses desenhos, tá bom? Que a princípio a gente já tratou disso na nossa aula em laboratório de informática, tá bom? Então, voltando, pessoal, esses são os desenhos que vão ser base para o meu dimensionamento, beleza? O meu dimensionamento, pessoal, ele vai ser feito com base na NBR 5626 e, né, com o auxílio dessa planilha em formato Excel que eu fiz aqui, tá bom? Deixa só eu abrir de novo aqui o nosso chat. Não sei o que eu fiz. Enfim, vamos seguindo, tá? Bom, o que aconteceu com o meu Zoom chat? Bom, não sei o que eu fiz. Vamos agora, pessoal, então, para a nossa planilha de dimensionamento. Vejam que quando eu falo de dimensionamento de água fria, de um modo geral, dimensionamento, pessoal, é dar dimensões, tá certo? Então, vejam que quando a gente fala em dimensionar algo, a gente está falando em dar dimensões para algo, né? A nossa rede, né, a nossa tubulação de água fria, ela precisa de quais dimensões? Veja que tudo que a gente faz é em 3 dimensões. A gente tem definido aqui, basicamente, uma das dimensões, né? Que é o comprimento. Falta o quê? A seção, né? Por quê? Se eu pensar numa tubulação em 3 dimensões, ela tem o comprimento, e se eu fizer uma seção transversal, tem a largura e a altura, tá certo? Como a nossa tubulação é circular, né, a nossa terceira dimensão seria as outras 2 dimensões que não estão representadas, né, pela extensão da rede, seria a seção do tubo, né? Então, né, no nosso caso, como o tubo é circular, a nossa seção seria uma seção circular. Então, a principal característica que a gente dimensiona é o diâmetro da tubulação, tá certo? Então, vejam que definido o traçado da rede hidráulica e também, né, os pontos de comando, os dispositivos de controle da nossa rede hidráulica, basta que a gente faça, basicamente, 3 verificações, né? Qual é o diâmetro ideal para um determinado trecho, a vazão, né, de cada trecho e a verificação de pressões. Então, basicamente, né, o nosso projeto de água fria, ele segue uma sequência que seria, né, determinar a vazão em cada trecho de tubulação, determinar o diâmetro de cada tubulação e determinar a pressão, né, de cada ponto, beleza? Basicamente, fazer o dimensionamento da nossa rede hidráulica seria isso. Só que existe uma outra questão, pessoal, que é o quê? O dimensionamento, né, significa dar dimensões. Para eu, né, conseguir fazer esse dimensionamento, né, faltam equações. O que a gente faz, na verdade, é uma verificação. Então, a gente faz verificações, né? A gente determina algumas propriedades e a gente faz verificações, tá certo? Se vocês lembrarem de uma das primeiras aulas que a gente teve da nossa disciplina, né, que a gente falou lá dos conceitos básicos da física, né, da mecânica do fluido, né, vocês devem lembrar que as principais unidades, né,
que a gente verifica, as principais propriedades, né, que a gente verifica, né, desses fluidos é pressão, velocidade, né, velocidade de escoamento e diâmetro da tubulação, tá certo? Pensem comigo assim, né? Bom, professor, o que você está falando, né? Eu estou falando que, perante a nossa planilha que eu estou mostrando aqui para vocês, existem algumas coisas, né, que são extremamente relevantes a gente analisar. Uma delas é a velocidade da tubulação, tá? E a outra é a pressão. A vazão, que é calculada nessa coluna 3, é um meio para a gente poder verificar tanto a pressão quanto a velocidade, tá certo? Então, resumindo, né, a gente encontra a vazão e verifica se pressão e se velocidade estão adequadas, tá certo? Então, resumindo mais ainda o nosso dimensionamento de água fria, né, o que é que a gente faz? Né, agora focando nessa planilha. A gente analisa se a velocidade e se a pressão estão adequadas, tá certo? Basicamente, se essa coluna aqui atender aos nossos requisitos normativos e essa coluna também atender aos requisitos normativos, tá feito. Então, eu já vou até marcar aqui, ó, com uma cor diferente, as colunas que a gente vai ter que analisar depois para ver se, comparando com os requisitos normativos, esses valores estão ok, tá certo? Voltando para a norma, né, eu quero mostrar os parâmetros que a nossa reunião termina em 10 minutos, tá, pessoal? A gente encerra a reunião e já volta com a próxima, né? Por conta daquele período de... o nosso máximo de aula é 40 minutos por sessão. Então, a gente encerra e volta em outra sessão, beleza? Isso não atrapalha em praticamente nada, tá? Então, voltando para a nossa planilha, a gente vai comparar aqui, ó, essas duas colunas com os valores referentes da norma, tá certo? Então, o que a norma impõe para mim? Velocidade. Tá? Vejam que a norma trata, né, traz um parâmetro de velocidade máximo, ou seja, a velocidade máxima de escoamento do fluido dentro dos tubos é 3 metros por segundo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos calcular a velocidade dentro de cada tubo e a gente vai comparar com esse 3 metros por segundo que está aqui na norma, tá certo? Se esse valor, né, for ultrapassado, a gente tem que voltar e redimensionar. A gente tem que refazer a concepção inicial da nossa tubulação, beleza? E, por último, a gente faz uma análise da pressão requerida no ponto de utilização. Né? A pressão de que eu trato aqui são essas pressões mínimas e máximas que estão um pouquinho mais à frente. Estava aqui embaixo, né? Então, as pressões mínima e máxima dependem do equipamento que você está alimentando com água fria. Se é uma pia de cozinha, se é um lavatório do banheiro, se é o chuveiro, se é uma bacia sanitária, cada ponto, né, cada equipamento desses tem uma necessidade diferente de pressão, tá certo? Que é uma pressão mínima, tá bom? Então, como esse item 5.3.5.1 da norma traz, em qualquer caso, né, em qualquer ponto de consumo, a pressão não pode ser inferior a 10 kPa. Só para vocês terem uma referência, 10 kPa é 1 metro de coluna d'água, 1 MCA, beleza? Lembrando que a tabela aqui, né, ela é baseada em quilopascal, tá certo? A unidade internacional de medida. O metro de coluna d'água é porque a gente precisa transformar aquelas unidades físicas do desenho do AutoCAD, né, porque trechos de tubulação, pés direitos, né, alturas, a gente mede tudo em metro. Então, é metro de coluna d'água, tá bom? Então, para fazer a transformação de MCA para quilopascal, a gente multiplica por 10. Para fazer a transformação de quilopascal para metro de coluna d'água, a gente divide por 10. Beleza? Então, né, a norma traz para mim que
a minha pressão mínima em cada peça se dá da seguinte maneira, né? Em qualquer ponto, ela não pode ser menor do que 10 kPa, com exceção do ponto da caixa de descarga, onde a pressão pode ser menor que este valor até um mínimo de 5 kPa. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma bacia sanitária com caixa de descarga, seja ela aquela caixinha de PVC que fica lá a 2 metros de altura, ou a caixa acoplada da minha bacia sanitária cerâmica, né, que é mais moderno e mais comum ser utilizado, nesses dois casos eu posso adotar uma pressão de 5 kPa. E quando eu tenho uma caixa de descarga, né, uma bacia sanitária, com válvula de descarga, né, que a gente popularmente conhece como válvula hidra, a nossa pressão mínima é 15 kPa, ou seja, 1,5 metro de coluna d'água. Por que eu gosto bastante do metro de coluna d'água para falar de pressão? Porque é fácil imaginar um reservatório qualquer com uma altura de coluna d'água de 1,5 metro. É uma referência fácil para nós, tá bom? Deixa eu tentar abrir nosso chat aqui de novo. Professor, tenta dar um Alt H para ver se abre. Alt H. Opa, obrigado. Muito obrigado. Então De nada, imagina. Eu vou deixar aqui para ver se eu consigo manter sempre. Bom, é Alt H, né? Isso, Alt H ele abre a tela do chat. Então, beleza. Ok, obrigado. Voltando ao nosso dimensionamento, lembrando que vocês podem tirar do mudo aí e fazer as perguntas que vocês tiverem, tá, pessoal? Se vocês não me perguntarem nada, eu vou assumir que está tudo ok, a princípio, beleza? Então, vamos voltar lá para a nossa planilha de dimensionamento e aplicar isso que eu comentei com vocês. Então, como vocês veem, a primeira coluna da planilha de dimensionamento trata sobre é uma exigência dos trechos, tá certo? Então, eu preciso dividir a minha tubulação em trechos, tá certo? Como que eu faço essa divisão? Não importa. Cada ponto notável para mim é um trecho, tá certo? Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Eu já comecei definindo trechos, né? Por exemplo, o meu lavatório aqui, né? Que é o lavatório do banheiro, ele é o ponto 1. Quando esse trecho conecta com a coluna da água fria 3, eu coloquei esse ponto como ponto 2. E coloquei a bacia sanitária como ponto 3, essa ligação, né, do ramal do chuveiro com a coluna de água fria 3, eu coloquei como ponto 4, o chuveiro como ponto 5. O que é um ponto notável para a instalação de água fria? Eu tenho uma regra simples, que é toda vez que mudar a vazão do trecho, esse é um ponto notável. Por exemplo, daqui desse ponto 1 até o ponto 2 não muda a vazão, mas daqui para cima muda, né? Esse trecho 2, 3 já tem uma vazão diferente do 1, 2. Então, esse ponto 2 já serviu também para esse trecho da bacia sanitária. E assim por diante, tá certo? Então, toda vez que a tubulação mudar de vazão, eu coloco um ponto de numeração, tá certo? Imagine agora aqui, né, que essa tubulação ela vai continuar, né, pela minha cobertura, tá certo? Então, ela subiu até o meu forro, né? Então, esse ponto que está aqui é esse ponto que está aqui, saindo da bolinha, tá certo? Então, isso daí vai para a caixa d'água agora. Ou melhor, a água que vem da caixa d'água vai por aqui, tá certo? Só a minha questão de numeração que está seguindo essa sequência aqui, tá certo? Agora, ponto 5. Aqui se tornou o ponto 6, porque, vejam, aqui mudou a vazão novamente. Eu tenho uma vazão que vai para esse banheiro e uma outra vazão que vai para esse banheiro. Esse trecho 6 aqui, até a saída da caixa d'água, que eu vou chamar de ponto 7,
tá? Até o ponto 7, a vazão que, né, sai desse trecho 6, 7, nada mais é do que a soma das vazões das duas colunas de água fria, coluna água fria 3 e coluna água fria 4, tá bom? Então, agora que eu já tenho um trecho da caixa d'água até o ponto de alimentação já numerado, eu posso ir para a minha planilha de dimensionamento, tá certo? Então, né, eu vou agora colocar na planilha cada trecho, né, de tubulação, tá certo? Então, vejam que o meu primeiro trecho aqui é o trecho 1, 2, tá certo? Então, o primeiro trecho que eu vou colocar aqui é trecho 1, 2, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, um outro trecho chamado trecho 2, 3. Eu vou colocar um outro trecho aqui chamado trecho 4, 5. Ah, professor, importa a ordem dos trechos? Importa o número? Não, não importa nada, desde que você consiga identificar fisicamente de qual trecho essa numeração está se tratando, tá certo? Então, eu defini o trecho 1, 2, o trecho 2, 3, o trecho 4, 5, tá? O trecho 2, 4, tá certo? 2, 4, tá? O trecho 4 já foi 1, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 4. Agora o trecho 4